Saudações, pessoal. Tudo bem por aí? Espero que sim. Bem, hoje, nesse nosso terceiro encontro, eu queria tratar com vocês aqui sobre um item da filosofia do direito, que é o justnaturalismo, o normativismo, o positivismo e o pós-positivismo. Vamos ver até quando a gente consegue caminhar aqui para tratar de alguns itens desse item e ver um diálogo desse item com outros itens, com outros tópicos do nosso edital e da importância de um deles, que aparece várias vezes. Nós iremos tratar sucintamente, mas iremos tratar com uma aula só para esse item que eu acho que é bem fundamental no edital, dada a quantidade de vezes que ele aparece, dada a quantidade de autores que tratam do tema. Vamos lá, entender um pouco dessa ideia de justnaturalismo ou de direito natural, são expressões sinônimas, você pode usá-las indistintamente na sua prova. O que a gente tem que saber disso? Vamos lá, vamos dar uns passos para trás e tentar entender tentar marcar na nossa cabeça que as primeiras sociedades da história, as primeiras, as iniciais, quando a gente começa a viver em sociedade, estudos antropológicos demonstram que elas começam a obedecer regras. Não existe sociedade, não existe possibilidade de vida social se não houver um conjunto de regras que disciplinem a vida em sociedade. Essas primeiras sociedades, elas obedeciam esse conjunto de regras que regiam, que disciplinavam o comportamento humano. Essas regras, obviamente, não existe Estado nesse primeiro momento, São regras da natureza, regras religiosas, regras de natureza familiar. Rousseau menciona esse aspecto de evolutivo um pouco, na obra que ele chama de Contrato Social. Então não eram regras, não eram leis, não eram máximas jurídicas, mas quando surge essa ideia que nós temos hoje, que nós hoje denominamos de lei, a lei, na verdade, ela só vai aparecer com o surgimento da política, com o surgimento da polis, lá por volta do século VI a.C., dizem que é na época de Homero. A gente começa a formar regras comuns que vão determinar as funções de cada pessoa na vida da polis. E isso é o surgimento de uma coisa que hoje nós denominamos de lei. Esse surgimento ele gera alguns impactos na sociedade. Os primeiros estudiosos de filosofia política, de filosofia jurídica, eles começam a enfrentar um problema que é muito delicado, quando nós já vivíamos com base em regras, e aí a gente cria uma regra artificial, uma regra que a gente estipula a partir de deliberação, a partir da política, a partir da polis. Então, quando surge isso que nós chamamos hoje de lei, os filósofos, os juristas, os pensadores, eles se deparam com um problema muito delicado. Qual é o problema que eles têm que lidar? Eles têm que tentar explicar quando existe uma tensão, quando existe uma contradição entre, de um lado, a lei escrita e, de outro lado, a lei não escrita, entre a lei natural e a lei que nós vamos chamar agora de positivista, lei positiva, ou, melhor dizendo assim, entre uma justiça transcendente e o direito positivo, a gente nota que tem uma tensão. Então, a emergência de normas positivadas, entre aspas, ou vamos dizer assim, a emergência de uma ordem jurídica cria, ao mesmo tempo, de um lado, uma promessa, porque a gente passa a saber como se comportar em sociedade. Mas, ao mesmo tempo que cria essa promessa, de outro lado, cria também uma dificuldade. E os filósofos eles começaram a criar teorias a respeito dessa dicotomia, dessa antinomia entre a lei positivada, a norma jurídica e a norma natural. Basicamente, nessa dificuldade que a gente cria, de sempre imaginar que existe uma prevalência de uma sobre a outra, e essa prevalência, e eu vou dizer qual das duas prevaleceu, essa prevalência funcionou até o século XIX. Se tem uma coisa que é certa em tudo que eu vou falar aqui, é que no século XIX, um pouco que morre o direito natural, tal como ele foi pensado por cerca de 2000 e tantos anos. Então, até o século XIX, prevaleceu na filosofia a ideia segundo a qual o direito natural ele sempre vai prevalecer sobre o direito positivo.
O professor Bobbio, ele vai dizer para a gente, né, ele tem um livro chamado Positivismo Jurídico, e aí ele vai dizer para a gente que a expressão direito positivo, ela só vai nascer, na verdade, mais recentemente. Recentemente eu quero dizer assim, em textos latinos, em textos medievais. Apesar dessa ideia de positivismo só nascer em textos latinos e em textos medievais, apesar disso, toda a tradição do pensamento jurídico ocidental, toda ela, segundo Bobbio, ela é dominada por uma distinção entre, de um lado, direito positivo e, de outro lado, o direito natural. Esse conteúdo, esse debate, mesmo que a gente não tenha usado o conceito de direito positivo, ele já se encontra, segundo o professor Norberto Bobbio, lá no pensamento grego e lá no pensamento latino. Então, feita essa apresentação do tema, vamos tentar agora dizer ou tratar de uma... Vou tentar conceituar o direito natural. Então, o que você vai dizer na prova caso a questão trate ou pergunte o conceito de direito natural? Você vai dizer o seguinte: não existe ainda, não existe o conceito de direito natural. Você tem possibilidades conceituais. Por quê? Porque são inúmeras variações. O próprio professor Norberto Bobbio diz isso. São inúmeras variações de justnaturalismo. São várias formas da doutrina de direito natural. Mas nós temos alguma coisa que é um pouco mais firme. Por exemplo, nós temos 3 versões muito nítidas na história do justnaturalismo. Essas 3 versões, cada uma delas tem uma variação interna. Vamos lá, então. Que versões são essas? A primeira delas é uma ideia segundo a qual o direito natural, essa lei natural, ela, no sentido assim estrito, ela é fisicamente co-natural de todos os seres animados. É como se a gente tivesse um instinto e que a gente conseguisse enxergar, ou a gente não, que algumas pessoas conseguissem extrair do cosmos, né, dessa ordem natural das coisas, essa lei que vai disciplinar a vida em sociedade. Então nós temos uma primeira vertente, que é uma vertente assim metafísica. Quando a gente inaugura a era cristã, né, todo o fundamento do mundo ocidental, que eu quero dizer, né, desse mundo cristão, obviamente. O mundo cristão ele passa a estabelecer uma vontade da divindade. E essa vontade da divindade ela é revelada aos homens. No primeiro momento, por algumas pessoas que conseguem decifrar essas revelações. Depois da Reforma Protestante, isso vai mudando um pouco. Mas, de um lado, você tem um direito natural que está no mundo da metafísica. Num segundo instante, você tem um direito natural que é teológico. E, finalmente, no finzinho do justnaturalismo, da doutrina justnaturalista, nós temos uma doutrina justnaturalista que é ditada pela razão. E isso é no final já do justnaturalismo, na mudança da chave para o positivismo. Os homens eles vão encontrar essas regras automaticamente dentro de si por intermédio da razão. Então, o que você tem que dizer que é certo nessa minha tentativa conceitual é a seguinte: são concepções heterogêneas e, em alguns aspectos, até contrastantes entre si. Eu só fiz uma evolução, dei 3 passos muito largos para você conseguir ter elementos importantes para definir o que é o justnaturalismo. Entretanto, eu não posso parar aqui e eu tenho que apresentar para vocês uma ideia comum, né? O que qualquer livro, maioria dos livros de filosofia do direito vão dizer que a gente pode definir o que é o justnaturalismo. Então, vamos tentar descrever o que é que tem de certo, o que há de certo. Vamos lá. O justnaturalismo, ele é conceituado como uma doutrina segundo a qual existe e pode ser conhecido um direito natural. Ele não só existe, como ele pode ser conhecido. Isso é importante, essa dicotomia. E que direito natural é esse? É um sistema de normas de conduta que vai disciplinar as relações intersubjetivas
e que são constituídos, esse conjunto de normas, ele é constituído por normas que não são fixadas pelo Estado, não são de direito positivo. E eu já dei essa ênfase desde já, porque uma das possibilidades conceituais de direito de justnaturalismo é uma definição negativista, é uma definição que contrasta com o direito positivo. Vamos lá. O direito natural, isso é certo, isso é seguro. Qualquer doutrinador que você pegar, qualquer filósofo, você vai enxergar essa apresentação. O direito natural, ele está em qualquer sociedade. O direito natural, ele precede a formação do Estado. O direito natural, ele antecede, ele está acima do direito positivo. O direito natural, ele vai pairar acima de toda e qualquer fonte do direito. Essa doutrina justnaturalista, ela vai pregar a existência de um direito que ele é inerente ao homem, ele é uma ordem natural, é uma ordem perene, é uma categoria importante que você tem que guardar, uma ordem que demora para mudar, né? É uma ordem perene. Ela tem justificativas, num primeiro instante, cosmológicas, num segundo instante, teológicas e no terceiro instante, racionais. Tá? Essa doutrina, chamada de justnaturalista, ela admite a existência de direitos que não estão formalmente positivados pelo poder estatal. Estou reiterando isso porque essa possibilidade negativista de definir direito natural ela é muito comum. Na verdade, inclusive, a relação que existe entre o direito natural e o direito estatal é que o direito natural ele vai servir, inclusive, de controle. Havia uma crença tradicional de que, numa natureza imanente desses direitos dos homens, esses direitos eles servem como um mecanismo de regulação, de regulamentação de eventuais abusos que eram praticados pelos governantes. Qual é a ideia básica dessa possibilidade conceitual de direito natural? É o reconhecimento segundo o qual existe na sociedade um conjunto de valores, um conjunto mínimo de preceitos que são dotados de um caráter universal, perene, vou reiterar, imutável, e que surge da natureza humana. Características importantes que têm que aparecer na sua resposta caso alguém pergunte a você o que é o direito natural. Esse direito ele vai ter uma validade em si, já disse, ele é anterior, ele é superior ao direito positivo, é um direito que está acima do Estado, ele está acima de regimes, ele está acima da política, e é ele que vai se configurar, ele vai se operacionalizar como um dos princípios que vão legitimar o direito. E eu não usei essa palavra à toa, porque a palavra legitimidade ela está em diversos lugares aqui no nosso edital. Ele está aqui no item 6 de Teoria da Política, Legitimidade e Legalidade. Ele está na Sociologia do Direito, Legitimação do Direito. Ele está no Niklas Luhmann, a Legitimação do Direito pelo Procedimento. A legitimidade está em todo lugar. Então presta atenção, enquanto eu estiver falando de justnaturalismo, que nós vamos voltar com uma outra linguagem, com uma outra vertente, com uma outra abordagem sobre esse mesmo tópico, mas quando estivermos falando sobre legitimidade. Então, atenção a isso que nós estamos falando aqui agora. Por quê? Porque o direito natural ele vai se consagrar, ele vai se configurar como um dos princípios que vai legitimar o próprio Estado. Então, vamos tentar conceituar. Vamos dizer que o direito natural é um conjunto de pretensões humanas legítimas que não decorrem de uma norma jurídica, não decorre de uma norma jurídica emanada do Estado. De novo, o direito natural ele não depende do direito positivo. A ideia de justiça, por exemplo, que é buscada por essa vertente teórica, ela independe, por exemplo, de qualquer direito posto pelo Estado. Nós vamos ler um trecho aqui do Kelsen, que aparece aqui no edital como Teoria da Justiça em Hans Kelsen, que a gente vai deixar isso muito mais claro aqui na frente. Mas o direito natural ele é legitimado por uma ética superior. E aí, essa é a parte importante, ela vai estabelecer os limites à própria norma estatal. Então, a partir dessa apresentação,
Vamos abrir então um outro caminho conceitual, mas um outro caminho conceitual que anda nesse mesmo trilho. O direito positivo, não estou falando do direito natural, o direito positivo, ele nessa vertente, ele passa a ser uma mera projeção, uma projeção de uma ordem que é pré-estabelecida, uma ordem estabelecida pela natureza das coisas. O direito natural, ele é levado a efeito, a rigor, como algo que independe do arbítrio do homem, é natural. Assim, quando as pessoas elas vão fazer as leis, essas leis elas não passam do quê? De um mero instrumento do direito natural, que é um direito natural determinista, que vai dizer como a lei tem que ser, e vai ser um direito natural imutável. Isso é uma característica importante que eu estou falando pela terceira vez, portanto, anote essa expressão aí, um direito perene, um direito imutável. A primeira conclusão conceitual que você pode extrair de tudo que a gente falou aqui, que você pode deixar claro para o examinador, é o seguinte: o justnaturalismo é uma doutrina antitética do positivismo jurídico. Por quê? Você sempre vai ficar comparando os dois. Foi isso que os filósofos fizeram durante todos esses anos. Então vamos agora abrir uma outra camada descritiva, uma outra camada conceitual para a gente tratar desse tema. A gente já viu que essa doutrina justnaturalista ela vai admitir a existência de um sistema de normas que é, letra A, logicamente anterior e letra B, eticamente superior às normas do Estado. Um sistema de normas que é logicamente anterior ao Estado e eticamente superior ao Estado. Em razão disso, historicamente, gente, e aqui vai uma nota assim bem de evolucionista, né? Em razão dessa possibilidade conceitual, historicamente, a invocação de um direito natural, desse chamado justnaturalismo, sempre na história, foi o fundamento de revoltas contra a ordem estabelecida. Sempre que a gente pensou que os fins do Estado ou os fundamentos do Estado não estavam de acordo com os nossos valores, a gente fez o quê? Revoluções. Era como se a gente estivesse buscando uma legitimidade. Essa palavra vai aparecer muitas vezes aqui no nosso curso. Isso vai legitimar a nossa reivindicação de criar direitos, ou de solicitar direitos, de lutar por direitos. Essa ideia ela vai nos remeter a uma dupla face, a uma tensão dessa ideia de justnaturalismo como fundador de lutas ou como legitimador da ordem. Vamos lá, que tensão é essa? De um lado, você tem a ideia de regulação, a ideia de autoridade. O direito natural, de um lado, é a linguagem do absolutismo. A gente tem que lembrar que existiu uma época da história chamada de despotismo esclarecido. O direito natural racionalista, ele serviu para quê? Para legitimar essa ideia do despotismo iluminado. O rei é o representante de Deus na Terra, ele buscando essa legitimidade divina para poder mandar, desmandar, sobretudo cobrar imposto. Então, o direito natural, de um lado, como fundamento da regulação, né? Como fundamento da autoridade. De outro lado, e aqui a ideia da dupla face, ou a tensão, de outro lado, nós temos a ideia de emancipação, a ideia de razão. Desse outro lado, a linguagem do direito natural é a linguagem da liberdade. O direito natural ele vai inspirar as ideias iluministas, as ideias liberais, os ideais democráticos que basicamente nos conduziram à Revolução Francesa. Entenderam a dicotomia? A tensão. De um lado, você tem o direito natural como fundamento da regulação, da autoridade do Estado. De outro lado, você tem esse mesmo direito natural, mas visto sob uma outra ótica, da ideia de emancipação, da razão iluminista, da razão emancipadora da sociedade. Vamos tentar, a partir disso, criar alguns critérios distintivos entre o direito natural e o direito positivo. Ao final disso, nós vamos colocar uma data
Vamos encerrar o justnaturalismo e aí nós vamos falar do normativismo, do positivismo, mas para isso a gente vai voltar de novo na história e tratar de alguns autores que descrevem ou que são considerados pelo professor Norberto Bobbio como pais, como precursores dessa ideia de positivismo. Vamos ver então que critérios são esses que você pode guardar para distinguir o direito natural do direito positivo. Bom, o melhor autor que pode ajudar a gente a fazer essa distinção e a fazer essa passagem do justnaturalismo para o normativismo / positivismo, como diz aqui no edital, é ninguém mais, ninguém menos de um autor que aparece aqui algumas vezes no nosso edital, um sujeito chamado Aristóteles. Já vimos esse sujeito aqui e o nome do livro é Ética a Nicômaco. E ele, no livro, eu vou ler um trecho bem pequenininho aqui, porque ele fala mais sobre isso, mas ele vai dizer para a gente o seguinte: a justiça, aparece também no nosso edital, né? A justiça política é de duas maneiras, diz Aristóteles. Uma é natural, olha só. A outra convencional. A justiça natural tem a mesma validade em toda a parte. Isso é importante, a ideia de universalismo. Ele vai dizer um pouco mais adiante assim, é como o fogo que queima em toda a parte. Então vamos lá. A justiça natural tem a mesma validade em toda a parte e ninguém está em condições de a aceitar ou rejeitar. Lembra a ideia de prevalência, de superioridade? Muito bem. A respeito da justiça convencional, não existia a palavra direito positivo, não existia norma jurídica naquela época, né? A respeito da justiça convencional, é indiferente se, no princípio, admite diversos modos de formulação, mas uma vez estabelecido o seu conteúdo, não é indiferente. Aí ele vai continuar falando outras coisas, mas o que interessa é esse trechinho aqui inicial. A partir desse trechinho inicial, nós vamos fazer alguns critérios distintivos entre o direito natural e o que ele está falando aqui de uma justiça convencional, uma justiça que é convencionada entre os homens, que é que se contrapõe a uma justiça natural, que vem da natureza. Vamos lá. Primeira coisa, essa ideia segundo a qual nós temos uma distinção muito nítida entre a justiça natural e a justiça convencional, ela é resgatada por um autor que também está no nosso edital, um sujeito chamado Hans Kelsen, que escreveu um livro chamado Teoria Pura do Direito. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que mencionar, antes de eu ler aqui, é o seguinte: existe uma dicotomia muito nítida do direito natural em relação à justiça convencional, ou ao positivismo, ao normativismo, ou à ordem jurídica estatal. Esse primeiro critério distintivo é o seguinte: existe uma antítese. A antítese pode ser traduzida em duas palavras. De um lado, a universalidade e de outro lado, a particularidade. O Aristóteles acabou de dizer para a gente que o direito natural ele vale em toda a parte. O direito natural é aquele que em todos os lugares ele vai ter sempre a mesma eficácia. É uma expressão que é usada por ele e é uma expressão usada por Bobbio, uma eficácia generalista do direito natural. E aí o Bobbio menciona, inclusive, a ideia do Aristóteles, segundo a qual o fogo queima em qualquer parte. O positivismo, de outro lado, ele vai valer, ele vai ter vigência só em alguns lugares. O direito positivo ele vai ter eficácia apenas nas comunidades políticas singulares onde ele vige. Tá bom? Então, primeiro critério distintivo é esse critério da universalidade e da particularidade. Universalidade para o direito natural e particularidade para o direito positivo. Segundo critério distintivo, diz respeito ao objeto dos dois direitos. Quais são os comportamentos que são regulamentados pelo direito positivo e quais são os regulamentos que são regulamentados pelo direito natural? Os comportamentos que são disciplinados pelo direito natural, eles são, vamos dizer assim, bons ou maus por si mesmos. Os comportamentos regulados pelo direito positivo, eles são assim indiferentes. Eles só assumem uma qualidade, né, de correto, de certo, de errado, porque ele foi disciplinado de um determinado modo pelo direito, o que não acontece no direito natural. O comportamento que é regulado pelo direito positivo,
Então ele é indiferente. Vamos dizer de outra forma aqui. O direito natural ele vai prescrever ações e o valor dessas ações não depende do juízo do sujeito, não depende dele. O direito natural ele existe independentemente do fato de dele prescrever a ação. Vamos dizer assim, é como se a bondade fosse algo objetivo. Lembra a ideia de que o direito é revelado? O direito ele não surge do arbítrio do homem? O Bob vai dizer o seguinte: os escolásticos medievais vão dizer que as ações de direito natural são boas ou más em si mesmas. Tá? Terceiro critério distintivo. A antítese, a interface que existe aqui nesse terceiro critério é a seguinte. De um lado, você tem a ideia da imutabilidade, que eu insisti muito na primeira parte, quando eu falei do conceito. De um lado, e de outro lado, a mutabilidade. O direito natural ele é imutável no tempo. O direito positivo, de outro lado, ele muda, depende das circunstâncias, depende das convenções, para usar a expressão que o Aristóteles usa aqui. Só um detalhe, essa característica, e aqui tem uma rusga, né? Como eu disse, o conceito de justnaturalismo, a doutrina não é única, não pode ser, são 2000 anos de discussão, de debate, e você não pode dizer que tudo é a mesma coisa, não é? Então aqui nesse aspecto importante, por exemplo, o Aristóteles ele vai sublinhar a universalidade do espaço. O fogo queima em todo lugar. Mas ele não vai acolher a ideia da imutabilidade no tempo. Ele sustenta a ideia segundo a qual o direito natural também pode mudar com o tempo. Mas você pode marcar no seu caderno aí que, tradicionalmente, a doutrina majoritária e compreende que o direito natural ele é imutável, ele é perene, e o direito positivo ele é mutável. Quarto critério importante. O quarto critério ele se refere ao modo através do qual o direito ele é conhecido. O jeito que o direito chega a nós, os destinatários da norma. O direito natural é aquele que a gente conhece através da razão. Essa foi a última doutrina de direito natural. A gente conhece através da razão, nessa concepção racionalista. Uma concepção racionalista de ética. Nessa concepção racionalista, os deveres morais eles podem ser conhecidos racionalmente. De um modo geral, como pensa a filosofia racional. O direito positivo, por outro lado, ele é conhecido através da declaração de uma vontade alheia, declaração da vontade do Estado, é a promulgação, é o início da vigência, é a publicação. E aqui nós temos um critério distintivo importante, porque o direito natural ele é como se fosse algo revelado, né? Algo intuitivo, racionalmente intuitivo. Já o direito positivo é um direito posto por alguém. E aí, isso vai acontecer até quando? Antes de dizer até quando, eu só queria dar destaque aqui para o que o Kelsen diz no livro, que eu fiz a propaganda aqui e acabei esquecendo de falar dele. O começo do livro, Teoria Pura do Direito, o Kelsen vai dar um recado para a gente que diz respeito à ideia de direito natural, mas que se comunica também com outro item aqui do edital que trata de justiça. Teorias da justiça. Platão, Aristóteles, Rousseau, Kelsen e Rawls. Então, como é que o Kelsen ele vai enxergar a justiça? Presta atenção. A gente viu que a forma de enunciação, de revelação do direito natural e direito positivo é diferente, né? E o Kelsen ele vai dar um recado para a gente aqui de cara, no primeiro parágrafo, segundo parágrafo do primeiro capítulo do livro chamado Teoria Pura do Direito. Ele vai dizer o seguinte, ele vai explicar o que é teoria pura do direito. Ele vai dizer assim, ó, como teoria pura do direito quer dizer única e exclusivamente conhecer o seu próprio objeto. Procura responder a esta questão, o que é e como é o direito. Mas não lhe importa a questão de saber como deve ser o direito ou como ele deve ser feito. É ciência jurídica e não é política do direito. A ideia da neutralidade, não é? A ideia da influência ideológica e a imparcialidade. Nunca o Kelsen vai admitir a possibilidade de ideologia no direito. O Bobbio, como escreveu assim uns 20, 30 anos depois do Kelsen,
muito embora seja positivista, ele admite um pouco, né? Mas ele diz que o positivismo, do ponto de vista enxergando o positivismo como doutrina, é um aspecto importante para blindar a magistratura ou os intérpretes do direito em relação aos aspectos ideológicos que inevitavelmente atingem o intérprete, o tribunal, a sociedade de uma forma geral. Tá? Então, direito e natureza. Isso acontece, essa possibilidade de você basear ou ter o direito natural como prevalecente, como dominante na sociedade, vigeu, ele funcionou até quando? Quando é que a gente abandona a lógica jus-positivista e a gente passa para uma lógica Quando é que a gente abandona a lógica jus-naturalista e passa para uma lógica jus-positivista? Vou ler para vocês aqui alguns autores. Um deles está no nosso edital, que é um sujeito chamado Niklas Luhmann, tá? Sociologia do Direito. Não é esse livro, eu peguei o livro errado. Tá aqui, ó, esse aqui. Ele vai dar a data pra gente de quando a gente abandona o justnaturalismo e passa para o justpositivismo. Diz o Luhmann, vai dizer assim, ó. Pela primeira vez na história mundial, a modificação do direito pela legislação desde o século XIX, pode escrever aí, século XIX, torna-se parte integrante, imanente do próprio direito e é tratada como uma questão de rotina corrente. O direito passa a ser visto como, em princípio, modificável. Por isso que eu digo, a ideia da imutabilidade é uma ideia que é muito destacada por esses autores. Por quê? A possibilidade de você criar um direito que você pode modificar bastando que você tenha uma maioria parlamentar é uma revolução para o direito. E mais adiante, o próprio Luhmann vai dizer o seguinte: ainda sob a proteção formal do direito natural, realizou-se no século XVIII, ainda XVIII, a transformação do pensamento no sentido da total positivação da vigência do direito. E ele vai dizer, só no século XIX que o estabelecimento do direito torna-se uma questão de rotina do Estado, enquanto legislação, que são criados processos os quais inicialmente se ocupavam em períodos mais ou menos longos, hoje permanentemente como legislação. E ele vai dizer que existe um processo que vai legitimar o direito, que é a legitimação pelo procedimento. Outro autor que trata desse mesma data, mas não está no nosso edital, mas para mostrar para você que você pode levar com certeza essa data, século XIX, passagem do justnaturalismo para o justpositivismo. Então o professor Tércio Sampaio explica para a gente o seguinte: a crise dessa racionalidade, lembra que eu disse que o justnaturalismo racional é a terceira fase do justnaturalismo? Pronto. A crise dessa racionalidade, no entanto, irá conduzir-nos, como diríamos, a um impasse que se observará no início do século XIX pelo aparecimento de formulações românticas sobre o direito, visto como um fenômeno histórico, sujeito às contingências da cultura de cada povo. A ideia do historicismo. O Marx ele é filho desse historicismo. Essa neutralização política do judiciário, e aqui ele está mencionando Luhmann, a ideia de a influência ideológica e a imparcialidade, a ideia segundo a qual o juiz ele é um ser humano, que é uma máquina, ele não tem vontade própria, ele vai simplesmente seguir a exegese, a escola da exegese, ele vai simplesmente aplicar a lei no caso concreto. O Montesquieu dizia que o juiz, o poder judiciário é um poder nulo. O poder judiciário simplesmente é pegar a lei e aplicar no caso concreto. Tá certo? Então é isso que o Tércio Sampaio está dizendo aqui. A neutralização política do judiciário é uma das peças importantes para o aparecimento de uma nova forma de saber jurídico, a ciência do direito do século XIX. Mais adiante ele vai dizer, para a consciência social do século XIX, a mutabilidade do direito, de novo, outro autor tratando dessa ideia de que quando a gente abandona o justnaturalismo, a gente passa para uma outra lógica e a marca importante dessa mudança é passar por uma possibilidade de você criar um direito que é mutável. Logo, o direito anterior ele tinha essa perenidade, né? Essa cláusula de eternidade. Então vamos lá. Para a consciência social do século XIX, a mutabilidade do direito passa a ser a usual. A ideia de que, em princípio, todo direito muda, torna-se a regra, e que algum direito não muda, a exceção. Essa verdadeira institucionalização da mutabilidade do direito na cultura de então
corresponderá ao chamado fenômeno da positivação do direito. E por fim, o último trecho aqui, só para deixar claro isso, para aprofundar isso. A redução do jurídico ao legal, nós vamos falar sobre legitimidade e de como a gente reduz a legitimidade à legalidade. Tá? A redução do jurídico ao legal foi crescendo durante o século XIX, até culminar no chamado legalismo. Não foi apenas uma exigência política, mas também econômica. Se a gente tivesse tempo, gente, a gente podia falar que o abandono do justnaturalismo se deveu a duas coisas. Ao surgimento, à consolidação das ciências e à predominância do capitalismo. Ao capitalismo não era interessante ter um sistema de direito que ele não controlava. Ele precisava controlar o direito. Nós vamos falar sobre isso quando estivermos falando sobre poder num sujeito chamado Foucault, que é importante do edital. Está escrito implicitamente no edital. Então, não há apenas uma exigência política, mas também econômica. Afinal, com a Revolução Industrial, a velocidade das transformações tecnológicas aumentaram, reclamando respostas mais prontas do direito, que o direito costumeiro, também conhecido, que eu estou falando aqui, como direito natural, não podia fornecer. Essa foi essa época de transição do justnaturalismo para o justpositivismo, coisa que o professor Boaventura também fala. Ele vai dizer, o Estado constitucional do século XIX é herdeiro da rica tradição intelectual descrita na seção anterior. Contudo, ao entrar na posse desta herança, o Estado minimizou os ideais éticos. E aqui está um segredo de sucesso para você descrever o que o Kelsen diz na teoria pura do direito. Minimizar ideais éticos. Separar, por exemplo, direito e justiça. Reduzir a legitimidade do poder a uma pura legalidade. Se a lei, se o poder decorre de um procedimento adequado, isso basta. Pronto. Legitimidade de poder, legitimidade de direito, legitimidade de justiça. Todo edital se comunica. Gente, a gente tem que entender isso. Eu vou tentar demonstrar isso para vocês à medida que o curso for caminhando, tá bom? Vamos agora falar da ideia do normativismo. Eu estou falando demais já, eu acho que a gente vai separar essa aula em mais pedaços. Do normativismo e do positivismo. Para isso, a gente vai dar 2 passinhos para trás e tentar entender quais são os autores que criam essa ideia do positivismo. Isso vem muito antes do século XIX. Vamos lá? Os 2 autores são, surpreendentemente, 2 autores ingleses. Autores ingleses que não defendiam a common law, mas eles perderam o debate, né, até hoje. Um chamado Thomas Hobbes e o outro chamado Jeremy Bentham, autor esse que você já conhece bastante, que a gente já tratou dele aqui. Mas vamos tentar entender, extrair de um sujeito chamado Thomas Hobbes uma coisa que ele não diz, mas ele diz. É como se você pudesse dizer o seguinte, o Thomas Hobbes ele tem um subtexto, um aspecto implícito no raciocínio que fundamenta isso que é considerado como normativismo / positivismo. Vamos lá. Havia um contraste na Europa, como vocês sabem, de um lado, a Inglaterra, de forma contrastante com a Europa continental, né, adotava a common law, o chamado direito comum, o direito consuetudinário. Numa primeira fase, historicamente, na primeira fase, o direito ele vai surgir diretamente das relações sociais. Surge das relações sociais e esse direito ele é acolhido pelos juízes, ele é judicializado numa primeira fase. Numa segunda fase, existe uma certa autonomia do Poder Judiciário. Ele torna-se um direito que ele é elaborado pelo próprio Judiciário. Por quê? Porque o direito consuetudinário ele vai ser constituído por regras que são adotadas pelos juízes para resolver as controvérsias individuais. Essas regras elas acabam se tornando obrigatórias para os juízes subsequentes, segundo esse critério de precedente obrigatório que é usado lá. De outro lado, né, lá na Europa continental, a gente tinha o Statute Law, o direito estatuído, o direito legislativo, que se contrapunha, como você bem sabe, à Common Law.
E o que é importante aqui é o seguinte, esse direito estatuído, ele é posto pelo poder soberano. Numa primeira fase, historicamente, ele é posto única e exclusivamente pelo rei. E numa segunda fase, ele é posto pelo rei, mas em conjunto com o parlamento. Na Europa continental, como vocês bem sabem, novamente, o direito estatutário ele toma primazia sobre a common law. Na Inglaterra, ao contrário, permaneceu sempre nominalmente em vigor o princípio segundo o qual o direito estatutário ele vale enquanto não contrariar o direito comum. Ou seja, o poder do rei, o poder do parlamento, ele vai ser limitado pela common law. E onde é que entra o Hobbes nisso? O Hobbes ele combate muito virulamente assim a common law. Por quê? Lembra do pensamento do Hobbes? Ele vai dizer que o homem é o lobo do homem no estado de natureza. Então a gente precisa abrir mão dos nossos direitos naturais e outorgar os nossos direitos naturais a um sujeito que ele chama de Leviatã, que é uma figura que ele pega da Bíblia, do livro de Jó na Bíblia, e cria esse Leviatã, que basicamente, gente, o que o Hobbes está falando, muito embora não use a palavra, ele está falando da ideia de soberania. Ele é o criador dessa ideia de soberania do Estado. O Hobbes vai defender que somente com essa soberania, somente com o poder exclusivo do soberano de pôr o direito, que a gente sai desse estado de natureza de que o homem é o lobo do homem e a gente passa para um outro patamar, para uma outra lógica da vida em sociedade. E aí o Hobbes vai dizer, para que a gente não regrida para o estado de natureza, é indispensável que a gente assegure o poder absoluto do Estado. Poder da soberania se você pensar na ideia de soberania, pense em Thomas Hobbes. Hobbes vai defender, portanto, que para a sociedade conseguir viver, para a sociedade conseguir se reproduzir, nada pode limitar o poder do Estado, nada. Primeiramente, o Hobbes foi contra o poder eclesiástico. Veja só você o que ele foi arranjar a briga. Deu treta? Claro que deu treta. Mas mesmo sendo um justnaturalista, defensor do direito natural, ele se torna o precursor do positivismo jurídico. Por quê? Porque o Hobbes vai tratar da monopolização do poder coercitivo do Estado diante dos súditos, diante dos cidadãos. Uma ideia paralela a essa ideia de monopolização do Estado, do poder do Estado, uma ideia paralela a isso, ou esse subtexto, que eu estou chamando aqui de subtexto, o Hobbes vai dizer que existe uma monopolização do poder normativo. Você está conseguindo enxergar que o Hobbes ele inventa o positivismo? Abandonar essa ideia de justnaturalismo, de direito criado da natureza, do cosmos, e o direito passa a ser única e exclusivamente criado pelo Estado? Mas é obviamente que isso demorou ainda uns 300, 400 anos para se tornar maduro e prevalecer. Mas o Hobbes está aí, nesse início dessa história. Por um lado, então, o Estado hobbesiano é um Estado que tem o poder, um monopólio de pôr as normas sobre a sociedade, de regulamentar as relações sociais. Porque, afinal de contas, o Estado surgiu exatamente para essa finalidade, para botar ordem na casa. De outro lado, você pode enxergar que essa lógica vai dizer para a gente o seguinte, somente as normas estatais são normas jurídicas. Por quê? Porque elas são as únicas normas que são respeitadas graças a esse poder coercitivo do Estado. O Hobbes dizia que só o Estado podia fazer isso. A gente tinha que abrir mão dessa ideia de vingança pessoal. Não, não pode mais. A gente vai dar tudo isso para o Estado resolver os problemas. Basicamente, é o surgimento da ideia de Estado. A ideia de Estado segundo a qual essa instituição tão importante da modernidade, ela vai monopolizar o uso legítimo da força, que é como Max Weber vai descrever isso um pouco a seguir, que nós vamos falar do Max Weber aqui. Então, a partir do momento que você constitui o Estado, o direito natural, nessa vertente filosófica hobbesiana, porque não a concretizou isso, mas está o começo da ideia, quando surge o Estado, o direito natural ele passa a ter um valor menor. Vocês conseguem enxergar esse movimento? O único direito que vale é o direito civil, não o direito civil em relação ao penal. Estou falando do direito da civilidade, da civilização.
ou o direito do Estado, melhor dizendo, o direito do Estado. Em outros termos, o que o Hobbes está dizendo para a gente? Ele está negando a legitimidade da common law, um direito que pré-existe ao Estado. Nunca, não existe a possibilidade do Hobbes admitir um poder que não venha do próprio Estado. Nunca o Hobbes vai admitir um direito que é independente do Estado. Então, nessa definição, nessa apresentação hobbesiana desse precursor do positivismo, nós temos dois caracteres típicos da concepção positivista do direito, ou essa concepção chamada de normativista do direito. De um lado, uma coisa chamada formalismo. De outro lado, uma coisa chamada imperativismo. Vamos lá, lentamente, para a gente terminar o Hobbes e falar do Bentham. Formalismo. Na definição do direito, na definição de lei, não se faz referência nem ao conteúdo, nem ao fim do direito. Preciso ler Kelsen de novo, não, né? O Kelsen defende isso. É a ideia da mera formalidade do direito como suficiente para garantir o direito como sendo algo válido. A mera formalidade. A definição do direito para o normativismo, para o positivismo, para essa vertente positivista, ela é dada apenas com base na autoridade. A autoridade que põe as normas. Portanto, um elemento puramente formal. Se você se lembra do Kelsen, quando eu estou falando aqui de autoridade do ponto de vista político, ele, do ponto de vista filosófico jurídico, ele está falando da ideia de validade. Por que o Kelsen fala da pirâmide normativa? Uma pirâmide que ele nunca desenhou, mas que decorre do raciocínio dele. A pirâmide normativa quer dizer o seguinte: como é que o direito ele ingressa nesse ordenamento jurídico, né, que o professor Norberto Bobbio chama de teoria do ordenamento jurídico? Como é que essa norma ingressa no ordenamento jurídico de forma válida? O conteúdo não importa muito. O que importa muito na teoria pura do direito é o formalismo. Tá bom? Então, primeira ideia que é extraída do Hobbes para poder criar o positivismo é o formalismo. A segunda ideia que é extraída do Hobbes, que é a ideia mais óbvia, é a ideia do imperativismo. O direito ele passa a ser enxergado como um conjunto de normas com as quais o soberano ele vai ordenar, ele vai proibir alguns comportamentos aos súditos deles. O direito, portanto, ele passa a ser conhecido como, atenção à palavra que eu vou usar, o direito ele passa a ser concebido como um comando. A ideia da imperatividade do direito. Ficou claro? Segundo autor importante que eu quero chamar a atenção, que vocês já viram aqui, é um sujeito chamado Jeremy Bentham. Ainda nessas origens do positivismo jurídico, ainda na contribuição dada pela Inglaterra, vejam só você, ainda na contribuição dada pela Inglaterra, que é um país da common law, ela deu uma contribuição importantíssima para o surgimento da doutrina chamada de doutrina positivista. Nós já vimos que o Bentham é o pai do utilitarismo, que ele cria o cálculo felicífico, não é isso? Aí o Bentham aparece aqui na nossa ética do útil, o item 1 da ética. Paradigmas éticos, a ética do útil. Quem cria essa ética do útil é esse sujeito chamado Jeremy Bentham. Além desse utilitarismo que serve como um vetor ético, um medidor da correição das ações, das leis, das políticas públicas, o Bentham também tem uma vertente, tem um aspecto nele jurídico que interessa aqui pra gente. As influências do Bentham, as influências jurídicas sobre Bentham, não eram influências inglesas, eram influências continentais, eram os franceses. Só para você entender o contexto em que a gente está dizendo aqui. Pensa num livro que você já leu, que você já apresentou lá no seminário de Direito Penal, um livro chamado Dos Delitos e das Penas, de Cesare Beccaria. Um livro escrito em 1764. O que ele está defendendo? Ele está defendendo a ideia da soberania da lei, da subordinação do juiz à lei, de como a gente tem que tratar as pessoas que são condenadas, que não pode ser uma condenação absolutamente arbitrária. Então, meninos, só um pequeno parênteses, permita-me aqui, só um pequeno parênteses. Às vezes eu vejo vocês conversando no WhatsApp um pouco de desespero. Qual é a minha função?
é dizer para vocês o seguinte: meninos, vocês já sabem as coisas. O meu papel aqui é só organizar elementos que você já sabe. Eu estou só colocando numa caixinha certa para você colocar isso num raciocínio linear e, sobretudo, crítico. Tá? Então, vocês já sabem, vocês sabem quem é, vocês já leram o livro dos Delícias da Penas. Você só está colocando na caixinha certa para poder entender o edital. O edital vocês conhecem, vocês sabem muita coisa. Tá? Fechando parênteses, vamos voltar para o Bentham. O Bentham, ele tem essa influência continental e não é uma influência da ilha, né, da Grã-Bretanha, e ele vai defender, veja só você, uma codificação completa. Nessa codificação completa, ele vai sistematizar toda a matéria do direito, toda a matéria jurídica em 3 partes. De um lado, o direito civil, que não é diferente do que nós conhecemos hoje. De outro lado, o direito penal. E de outro lado, o direito constitucional. O Bentham, saibam disso, ele fez um projeto de código constitucional. Não é Constituição, não. Ele fez um projeto de código constitucional. E esse Código Constitucional de Jeremy Bentham, ele contém os princípios os quais inspiraram as constituições democráticas, as constituições liberais do século XIX. Veja só esse pessoal da filosofia, como é que eles influenciam o direito, e a gente não sabia disso. Para você ter ideia, uma pequena anedota aqui. O Bentham, em 1811, ele escreveu para o presidente dos Estados Unidos. Se você estudou controle de constitucionalidade um dia desses, você conhece inclusive esse rapaz, um rapaz chamado Madison. O Bentham escreveu para ele, sugerindo para que o presidente dos Estados Unidos não adotasse a common law. Ele fez um projeto de renovação integral do sistema jurídico americano, que estava começando a se basear na common law. Porque, obviamente, os Estados Unidos herdaram o sistema da Inglaterra. Então o Bentham falou assim, ó, presidente, não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso. E para que você saiba, o presidente respondeu a carta. Uma carta assim, negando, obviamente, porque a história demonstrou isso, mas negando de uma forma assim, muito polida. Então o presidente dos Estados Unidos se comunicou com Jeremy Bentham. Então quais são as críticas ao sistema da common law que são criados, pensados pelo Jeremy Bentham? De novo, os projetos de codificação de Jeremy Bentham nasce, obviamente, dessa crítica radical ao sistema da common law, da chamada produção judiciária do direito com base no princípio utilitário, obviamente. E ele menciona 5 defeitos fundamentais. E ele vai individualizar as críticas em 5 pontos importantes. O primeiro ponto é a incerteza da common law. Esse primeiro ponto se comunica com o segundo, como nós iremos ver. Por que a incerteza? Ué, mas um dos critérios, uma das coisas mais importantes da common law é a segurança jurídica. Eles sempre decidem do mesmo jeito. Mas eles sempre decidem do mesmo jeito quando o caso é igual. Porque quando chega um caso novo, esse caso novo não tem precedente para poder decidir. Então, o Bentham vai dizer, a common law ela é incerta. Ela vai violar uma coisa fundamental para o direito, mesmo do ponto de vista utilitarista, que é a ideia de segurança do direito. E essa primeira crítica ela se conecta com a segunda crítica, que é a crítica que ele faz em relação à possibilidade de retroatividade do direito. Bom, é óbvio que o direito consuetudinário ele vai usar o presidente para poder julgar o caso de hoje. Mas quando chega o hard case, como diz o Dworkin, como chega o caso novo, ele vai decidir com base em quê? Ele vai decidir com base numa analogia em relação aos precedentes anteriores. A solução que é emprestada para o caso concreto, ela é resolvida com base numa norma que é, na verdade, uma norma criada pelo próprio judiciário. E essa norma ela tem uma eficácia retroativa. Você está entendendo por quê? Você está aplicando a um comportamento que foi assumido quando a norma não existia e a norma é criada posteriormente. Então, o Bentham critica muito disso. Ele vai dizer, olha, essa norma criada, essa criação judiciária do direito, ela vai dispor o passado. E aí o Bentham vai dizer, isso viola uma exigência fundamental do pensamento jurídico liberal. Qual é?
irretroatividade da lei, sobretudo a lei penal. Para o liberalismo isso é um crime, né? Isso é uma violência, você retroagir uma lei penal para um comportamento que não havia essa norma ainda. Terceira crítica é a seguinte: o direito da common law ele não está fundamentado no princípio da utilidade. O legislador ele cria a lei com base na utilidade. Vou explicar, vou dar um exemplo. Você tem homens que batem em mulher, homens que agridem mulher, que violentam psicologicamente, que estupram, que matam. O que a sociedade faz? Para melhorar a vida da mulher, para aumentar a felicidade da mulher, para reduzir a dor da mulher, eu estou resgatando a lógica utilitarista que a gente já tratou aqui. Para fazer isso, criamos uma lei. Logo, na cabeça do Bentham, o direito estatutário, o direito legislativo, ele é criado com base no princípio da utilidade. Já a common law não. A common law ela é criada com base no direito pré-existente, numa analogia que o caso tem que ter em relação a casos anteriores. Então a common law não presta para o pai do utilitarismo. Ele também tem uma crítica em relação ao dever que o juiz tem de resolver todas as controvérsias que são apresentadas pelo juiz. Embora, em determinadas circunstâncias, falta uma competência específica para o juiz de todos os campos regulamentares do direito. Ele também tem uma crítica em relação a isso. E uma última crítica, ela diz respeito a um caráter político. Diz o Bentham, e isso tem a ver com o ativismo judicial, por exemplo. O povo, Bentham dizendo, o povo ele não pode controlar a produção do direito por parte dos juízes. Se o direito fosse criado por intermédio de lei aprovada pelo parlamento, por exemplo, a produção da lei, a produção do direito, ela vai poder ser controlada pelo povo. Você pode dizer que o direito ele é a expressão da vontade do povo. É a mesma coisa que o Rousseau estava falando, mais ou menos na mesma época. Então, quais são os 4 requisitos que o Bentham defendia que constituíam um código que era utilitaristamente bem resolvido? Primeira coisa, utilidade. Claro, o código ele tem que se inspirar nesse princípio utilitário. Maior felicidade para o maior número de pessoas. Cada uma das disposições de um código ela tem que ser avaliada e decidida tendo em conta essa utilidade. Essa utilidade vai produzir para o maior número de pessoas, para o maior número de cidadãos, uma felicidade maior. Segunda coisa, completude. O código em Bentham tem que ser uma coisa completa, que é o princípio básico do positivismo jurídico. O que é o non-liquid? É a impossibilidade que o juiz tem de alegar lacuna, de alegar obscuridade da lei. Ele não pode dizer isso, ele tem que resolver os casos que são apresentados para ele. Então essa ideia da completude em Bentham é uma ideia fundamental, é uma marca super importante para compreender o chamado positivismo jurídico. Se você admite a possibilidade de lacuna, você está abrindo a porta, diz Bentham, você está abrindo a porta para o direito judiciário com todos os inconvenientes que o direito judiciário em Bentham apresenta. Então, quando você admite a possibilidade de um conjunto de regras que é completa, que vai definir todos os comportamentos da vida em sociedade, não há necessidade, por exemplo, de se referir ao direito estrangeiro, o que na época do Bentham era o chamado direito romano, e ao direito natural. Abandona isso, não precisa mais disso. Você tem a lei que resolve as coisas. Está entendendo a transição do justnaturalismo para o justpositivismo que vai se completar lá depois, no século XIX? Pronto. Terceira coisa importante em Bentham é a ideia da cognoscibilidade. As leis, os códigos, as normas jurídicas criadas pelo Estado, elas têm que ser redigidas de uma forma clara, de uma forma precisa. O seu conteúdo ele tem que ser conhecido por todos os cidadãos. Outra coisa importante é o que ele chama de justificabilidade. Todas as leis, diz Bentham, porque isso vai se conectar ao utilitarismo, todas as leis, elas têm que ser acompanhadas de uma motivação. Essa motivação que fundamenta a elaboração da lei, ela tem que indicar qual é a finalidade, qual é o objetivo que ela visa atingir. Se você está pensando em utilitarismo, você está pensando certo. Você
Você está entendendo tudo que eu estou falando aqui. Somente quando esses motivos eles são conhecidos pela sociedade, pelos cidadãos, pelos magistrados, somente assim uma lei se torna compreensível. Uma lei, segundo Bentham, ela não é uma lei só porque ela é posta pela autoridade. Ela é posta pela autoridade devido aos motivos que a autoridade adota para criar a lei. Esses motivos são racionalmente cognoscíveis. Entenda, gente, que o que essa gente está falando, o Hobbes está falando, o Bentham está falando, isso vai ser condensado 50 anos, 60 anos depois, na criação do que nós chamamos hoje de juspositivismo. Portanto, tanto Hobbes como Bentham são autores importantes nessa visão panorâmica das origens do que o nosso edital aqui está chamando de positivismo e normativismo jurídico. Ficou claro isso? Como eu falei bastante desses autores, eu vou encerrar essa aula agora, acho que ficou um pouco mais curta, mas para a gente voltar falando de características mais evidentes do positivismo e a transição do positivismo para o que o edital chama de pós-positivismo. Mas não tem só esse nome não, tem outros nomes que dizem a mesma coisa também, tá bom? Até loguinho, até a próxima.